Oiê, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí aos estudos, a gente vai estar vendo hoje quais foram os impactos diretos do Império Napoleônico com relação aos processos de independência da América Latina. Como que se deu essa relação e também as construções políticas posterior ao Império Napoleônico. Aqui eu coloquei uma pergunta mais a nível de reflexão para a gente pensar como que seria esses processos de independência caso o Império Napoleônico não tivesse obtido êxito. Como que seria essa relação, né, entre as colônias espanholas? Será que seria mais tardiamente esse processo? Será que a Espanha teria um controle ainda maior sobre as colônias? E até mesmo pensar a questão do Brasil, né? Se a vinda da família real não tivesse acontecido, como que seria a construção do Estado Nacional e tendo em vista todas as modificações que ocorreram, é mais a nível de reflexão mesmo sobre esse processo possivelmente diferente do que aconteceu e tentar entender esse movimento, né, das relações das regiões diferentes e o impacto isso tem em contextos históricos diferentes. Aqui eu coloquei as consequências do Império Napoleônico na América, né, o movimento de independência, a Revolução Haitiana e a vinda da família real para o Brasil. Aqui eu coloquei uma charge que mostra um pouco das grandes forças europeias, né? De um lado está o Napoleão repartindo aí o globo na parte territorial e do outro está a Inglaterra repartindo aí a parte do oceano, né? Representando o seu poder na questão marítima. Lembrando que a Inglaterra é a principal potência aí mundial no início do século XIX e o Império Napoleônico aí se estendendo para vários territórios na Europa, essas duas grandes forças aí europeias. E aí, pensando no movimento de independência da América Espanhola, a gente tinha uma sociedade aqui com relações um pouco conturbadas e conflituosas, né, decorrente dessa divisão social que estava estabelecida nas colônias, né, basicamente da representação da elite crioula, né, que é representantes aí espanhóis, mas que nasceram na América Latina, e dos chapetones, que eram espanhóis por nascimento e faziam parte dessa elite, e os chapetones eles tinham a participação da administração, né, política, eles tinham esse poder, esse monopólio da administração local. Já os crioulos, eles não tinham esse monopólio, o que gerava grande insatisfação por parte dessa camada. O que vai acontecer é que o Carlos III, que é o rei da Espanha, ele vai implantar medidas para que essa instabilidade entre essas camadas sociais fossem amenizadas, né? Ele vai acabar adotando uma prática muito interessante de apaziguamento desses conflitos, que serão os cabildos abertos. É basicamente a participação possível da elite crioula nas questões de administração e política das locais, assim, da colônia. Isso vai ser muito importante, né, para que houvesse uma hegemonia, né, econômica dessa camada social. Mas mesmo com esse crescimento econômico e essa participação política e administrativa, né, local, a insatisfação vai ser constante dessa população, dessa camada, né? Então a gente vai estar cada vez mais caminhando aí para um processo de conflito que vai ocasionar na independência, nessa separação com a metrópole. Um movimento bastante interessante foi a revolta de Tupac Amaru. A gente vai ter o Tupac representando a população indígena, ele era um descendente inca, o nome dele oficial, né, José Gabriel, e aí a gente vai ter esse líder com bastante participação e engajamento, né, tentando resistir a esses processos de opressão da estrutura colonial, vai mobilizar bastante pessoas, assim, vai conseguir se espalhar por vários territórios aí da América Latina, vai tentar chegar à capital do Peru, né, em Cusco, e vai ter uma aderência muito grande aí da elite crioula. Só que o movimento ele vai ser violentamente reprimido pelas tropas militares espanhóis, e aí a gente vai ter o corpo do Tupac, né,
esquartejado e cerca de 80 mil indígenas mortos. Então a gente tem uma violência, uma reação violenta muito grande. Mas esse movimento foi bastante importante como resistência da população indígena, como resistência a essas estruturas coloniais e violentas, e que gerou bastante mobilização territorial, né, nesse momento. E aí a gente vai ter, no contexto da Europa, em 1808, Napoleão ele vai decidir invadir o território espanhol, decorrente daí do não cumprimento, né, do bloqueio continental. Ele vai alegar que as colônias espanholas não estão cumprindo o bloqueio continental, que é a não comercialização aí de produtos com a Inglaterra. E aí ele vai fazer com que o Carlos IV, que é o representante político da Espanha, seja abdicado. Com isso, a gente vai ter a José I, que é o irmão do Napoleão, no poder. A Espanha, ela tenta aí se reconciliar, né? Tenta uma colocação do seu exército, então ela vai ter um movimento de resistência junto e com a ajuda do exército inglês, e aí se dá o processo de guerra com o Império Napoleônico. Com esse movimento de guerra, não vai ter uma atuação tão efetiva, né, um direcionamento tão efetivo com as colônias, fazendo com que essas colônias, né, comecem num processo cada vez mais de independência, tendo em vista seu contexto já de conflito, né, entre as camadas aí sociais. Em 1810, no México, né, vai acontecer um levante indígena muito interessante por um padre, Miguel Hidalgo, e por outro representante chamado Morelos. Eles são representantes iniciais aí do processo de independência, e esse movimento vai ser interessante inicialmente porque vai ter uma participação popular, vai ser um movimento considerado um movimento radical, e aí a gente vai ter a atuação desses líderes, né, nesse movimento, visando reformas sociais, visando o fim da escravidão indígena e a independência. O que vai acontecer é que esse movimento, esses líderes vão acabar perdendo força e até mesmo morrendo, e a gente vai ter a adesão do movimento por parte de uma elite, né, uma elite local no território aí do México. Em 1821, ele vai conquistar sua independência estabelecendo uma monarquia constitucional, só que as estruturas da elite, da aristocracia, continuam a mesma. Então, a gente vai ter um movimento liderado por uma elite, nesse segundo momento, né, assegurando a propriedade privada, assegurando o poder da Igreja Católica e até mesmo uma nova Espanha, né, terras direcionadas para a atuação da Espanha. Então a gente não tem mudanças muito significativas decorrente dessa adesão aí dessa elite, né, que vai começar a liderar o movimento. E aí é só em 1823 que a gente vai ter a instauração do governo republicano. No contexto aí da América, né, falando dos outros territórios, a gente vai ter um movimento um pouco não muito eficiente, né? Nesse primeiro movimento, desse primeiro processo de independência, a gente vai ter movimentos que vão tentar proclamar a independência, mas que não vai dar muito certo, né? No caso da Venezuela, a gente tem a representação aí do crioulo Francisco Miranda, que vai tentar a independência, mas ele vai ser derrotado. Depois a gente vai ter a participação do Simão Bolívar, mas também não vai obter muito sucesso. Tanto que esse movimento é chamado de Revolução Malograda. Não deu muito certo, né, no contexto geral aí da América Latina. Vai acontecer com que o Paraguai ele vai ser uma exceção, ele vai obter êxito no processo de independência já em 1811, liderada por um crioulo, né, José Francia, e aí acontece que os movimentos mesmo de independência, né, e o seu sucesso vai acontecer após aí a queda, após o fim do Império Napoleônico, que aí acontece basicamente em 1814. E aí o processo de independência da América Latina como um todo dá a partir de 1817 até 1825. A gente vai ter a representação de dois líderes bastante importantes, o Simão Bolívar e o San Martín. O Simão Bolívar ele é conhecido como libertador, né? Ele faz parte da elite crioula, assim como o San Martín, e eles vão ter, né,
movimentos políticos e princípios, né, de independência muito bem parecido, tanto que eles vão começar um movimento junto de independência. Só que a gente vai ter algumas divergências que o Simão Bolívar ele queria que houvesse, né, a instauração de uma república da América Latina. Já o San Martín ele queria a instituição de uma monarquia. Então a gente vai ter essas divergências, né, com relação ao governo que eles queriam aplicar no processo de independência, mas eles começam, são dois líderes importantes que começam aí a se deslocarem, né, de determinadas regiões da América Latina num processo de expansão aí dos territórios para a conquista. Vai acontecer que o San Martín ele acaba morrendo e não obtendo êxito nesse momento, né? Então a gente vai ter uma liderança apenas posterior do Simão Bolívar, que vai continuar o seu processo aí de tentativa de conquista dos territórios da América Latina como um todo para formar uma grande república. Só que é no Congresso do Panamá que ele acaba, né, esses recursos e essas concepções, né, de políticas e de independência da América Latina acaba não dando certo, né, acaba meio que fracassando. E aqui eu coloquei uma frase, né, que representa um pouco do desejo, né, a Carta da Jamaica, que foi um escrito realizado pelo Simão Bolívar, que mostra um pouco desse desejo que ele tinha de fazer com que a América, né, se tornasse aí uma grande nação. Desejo mais que qualquer outro ver formar a América a maior nação do mundo, não tanto por sua extensão e riquezas, quanto por sua liberdade e glória. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma só nação, com um só vínculo que ligue suas partes entre si e com o todo, já que tem uma origem, uma língua, uns costumes e uma religião, deveriam, portanto, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que hão de se formar. E aí ele tem essa concepção de união que não vai dar muito certo. E aí tem várias razões, né, para que esse movimento de independência dos territórios, das colônias da América Latina não ocorresse, né? A gente tem divergências locais, tem uma concentração da elite crioula, né, local mais definida, então os conflitos, né, aquela questão da hegemonia das elites, elas estavam já estabelecidas e também vai ter interesses internacionais com relação a isso, né? A gente vai ter uma Inglaterra que para ela seria mais interessante ter uma fragmentação política, seria mais interessante que existissem esses pequenos países para que pudesse comercializar, né? Ela teria vantagens econômicas com relação a isso. A gente tem um Estados Unidos que, posteriormente, né, os Estados Unidos vai começar a invadir vários territórios do México e seria muito inviável para eles encontrar um México unido, né, na América Latina. Então a gente vai ter até mesmo o Brasil, né, que é uma monarquia escravista, não queria ver seus países vizinhos sendo, né, libertos, independentes e republicanos, né, o contrário do que o Brasil vivia. Então, serão muitos interesses externos e até mesmo a construção, né, das sociedades locais, crioulas e chapetones, que vai fazer com que não houvesse essa união, né, da América Latina, como o Simão Bolívar desejava, fazendo com que, como resultado disso, houvesse um processo de independência, uma fragmentação política e a formação de várias repúblicas independentes. O que acaba acontecendo é que as mudanças estruturais, né, as relações econômicas dessas repúblicas que serão formadas permanecem ainda muito dependentes das relações externas, né? E aí a gente vê a formação cada vez mais de um capitalismo dependente, o que se relaciona com o que a gente vive atualmente, né? A dependência e esse capitalismo mais periférico. Então a gente vê esse processo aí de fragmentação política e essa formação de vários países, né? Da América Latina, várias repúblicas. Aqui tem o mapa, dá para vocês verem direitinhos aí o ano certinho de cada país e a localização, né, como que formou aí essas repúblicas.
Como consequência também, gente, a gente viu na outra aula o Congresso de Viena, né, que foi aí a participação dos países europeus, né, que se uniram para reformular o território europeu pós aí Império Napoleônico, o Império Austro-Húngaro. A gente vai ter participação de vários reinos, né, vários impérios que vão decidir o futuro da Europa. E aí a gente vai ter princípios que vão ser estabelecidos, né? O princípio de legitimidade e um princípio de equilíbrio. Esses princípios, eles também atuaram significativamente no processo de independência, uma vez que o princípio de legitimidade, ele colocava que poderia restaurar os governantes, né, destituídos do poder, né, nas suas respectivas monarquias e relações coloniais, e o equilíbrio garantindo um poder da nobreza à questão territorial, né, dando direito aí à nobreza à questão territorial. Então, isso fez com que os países, né, as colônias da América Espanhola, acelerassem esse processo também de independência, uma vez que a gente tem vários princípios, várias políticas sendo construídas, fazendo com que houvesse uma legitimação das nobrezas, né? Então, isso poderia prejudicar o processo de independência. Então, os princípios, né, decorrentes do Congresso de Viena também fez com que houvesse uma aceleração no processo de independência da América Espanhola. Aqui eu coloquei o mapa de como que ficou o território europeu. Eu coloquei esse mapa também na outra aula, mas para a gente ver a dimensão aí dos impérios, né? A França, ela permanece basicamente com a mesma quantidade territorial, e aí a gente tem vários impérios que se formam, no Império Russo com a significativa extensão. O Portugal e Espanha, eles não têm direito a nenhum território, se eu não me engano, mas eles têm algumas outras políticas que serão estabelecidas, mas a gente tem aí o Império Austríaco, o Reino da Prússia, Dinamarca, como os representantes, né, importantes aí e pertencendo a grandes atuações políticas, né, decorrente dessa Santa Aliança que vai se formar e do Congresso de Viena. Lembrando que quando foi estabelecido isso, a França pagou indenização, então a França ainda perdeu alguns territórios bem poucos, mas ela teve que pagar indenização para esses países, e a gente tem essa formação, essa redivisão aí do território da Europa. Nos Estados Unidos também a gente vai ter a doutrina Monroe, né? Os Estados Unidos, eles se manifestam com relação a isso, com relação a essa nova divisão do território europeu e essa formação aí dos impérios, porque ele coloca, né, que não deve haver intervenção da Europa na América, né? Ele exige que haja esse distanciamento dos europeus que pretendiam, né, retomar esse processo aí de colonização, de legitimação, e os Estados Unidos já se manifestam, lembrando que, né, quando eles falam América, eles não estão só falando dos Estados Unidos, mas também estão falando do seu poder sobre a América como um todo. Aí tem uma representação na charge, né, do Tio Sam, se eu não me engano, é o representante da Rússia, e esse outro eu não sei, mas são representantes dos impérios europeus que estão colocando aí, né, a divisão, e aí o Tio Sam, de um lado, representando os Estados Unidos, estabelecendo aí, delimitando a atuação na América para os americanos. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, tamo aí, tamo junto. É nóis.